Olá pessoal, esse vídeo agora é para falar um pouco sobre as redações e os critérios de correção propriamente ditos, ok? Como vocês viram no nosso vídeo de apresentação, nós optamos por começar pela redação pelo fato da sua importância ser hoje em dia inquestionável, não é isso? Eu diria até que capital, ou seja, é de importância primária, o fator de maior relevância em muitas provas, talvez, ouso dizer, na maioria delas, é a questão, a sua habilidade de redação, a sua habilidade redatora. Então, por isso optamos pela redação. E como eu também avisei no vídeo de introdução, nós oferecemos um serviço opcional para você, que já está entrando no site, que já está assistindo às aulas, e que vai ter o curso completo de redação. O curso não é um curso pela metade, é um curso integral de redação. Todas as aulas são filmadas para que com isso você tenha o contato com o professor, você tenha o contato com o material didático, não apenas escrito, mas também visual. Você vai ver o material de forma dinâmica, de forma interativa. E nós oferecemos uma possibilidade para que vocês enviem a redação. Porque senão vocês podem ter dúvida sobre o seu desempenho, né, em relação à redação. Você está vendo o vídeo e você fala, ok, estou entendendo. Mas e o meu desempenho? Como é que eu estou indo nessas redações? Eu estou indo bem? Eu estou melhorando? Eu estou regredindo? Espero que isso não aconteça nunca. Mas como é que está indo o meu desempenho na redação? Isso é muito importante. Porque redação, pessoal, não é só teoria, é prática. A pessoa só escreve bem, realmente, a partir do momento em que ela treina, em que ela pratica. Não pode haver uma pessoa que vá escrever bem, por mais talentosa que ela seja, por mais que ela tenha nascido com esse, vamos dizer, repito, talento, ou com essa vocação, mas ela, mesmo que ela tenha nascido com isso, ela precisa treinar. Não há redação boa, redação excelente sem treino. Então nós vamos oferecer isso para vocês acompanharem o desempenho, o crescimento do desempenho de vocês. Bom, há aulas, várias aulas, vocês acompanhem no item das nossas aulas, das nossas videoaulas. Todo o nosso curso será com videoaulas, nenhuma aula do nosso curso, em nenhum momento será feito sem vídeo, sem a presença, portanto, do professor. Acompanhem no índice das nossas videoaulas, onde nós falamos sobre as competências, os critérios, os parâmetros de correção da redação. Mas, basicamente, eu posso dizer para vocês o seguinte: uma redação leva em conta, e vão ser os critérios que virão discriminados na sua nota, você perdeu ou ganhou ponto nesses critérios. Basicamente, para falar de uma forma muito ampla, muito panorâmica, basicamente, a legibilidade da sua letra, não é isso? A sua paragrafação, se você fez o parágrafo correto, se você fez margens regulares, a ausência de rasuras, também a parte ortográfica ou de acentuação, né, que diz respeito ainda à ortografia. E agora, já que eu entrei na gramática, na parte gramatical, logicamente, pontuação gráfica, né, como é que você usa vírgula, ponto e vírgula, etc, etc. Concordância nominal e verbal, você erra nisso. Regência nominal e verbal, você erra nisso ou não. Tudo isso é levado em consideração. Do aspecto semântico da redação, a sua redação é coerente, você defendeu uma tese e os seus argumentos, porque a dissertação argumentativa ou a carta argumentativa, seja o que for, é um tipo de texto cuja modalidade é baseada na argumentação. Se as suas argumentações são coerentes, são pertinentes, são adequadas à tese que você defendeu, isso se chama coerência. Outra coisa, se a sua redação tem coesão, se um parágrafo se está ligado ao outro por conectivos adequados, ou se a sua redação fica solta, cada parágrafo está solto, como se não tivesse ligação, como se a redação fosse um conjunto de redações, eu brinco, como se cada parágrafo fosse o início de uma nova redação. Isso é péssimo para uma redação, isso é falta de coesão. E mesmo dentro dos parágrafos, e até mesmo dentro dos períodos, e às vezes de orações, você precisa ter elementos de conexão, senão a sua redação fica sem coesão. Então, se a sua redação tem coerência e coesão, lembrando que a falta de coerência e até a falta completa de coesão podem e acarretam, na maioria das provas, acarretar o zero. Você pode tirar zero se você não tiver isso. Então, esses são basicamente os critérios que vão fazer com que você saiba qual foi o desempenho na sua redação. E eles virão discriminados. Por exemplo, na coerência você tirou tanto, poderia ter tirado tanto. Na legibilidade da letra aconteceu isso. Na acentuação gráfica ou na ortografia
ou em concordância verbal, concordância nominal, etc, etc. Virá tudo discriminado para vocês. É um serviço, portanto, que eu considero que para você é de extrema importância. Você pode mandar a redação desde o começo e ir mandando, inclusive, ao longo do curso para acompanhar a sua evolução à medida que você vai acompanhando as aulas. Porque à medida que você for acompanhando as aulas, você certamente verá que muitas coisas que você ouviu falar sobre redação eram, eu diria, falsas. E à medida que você for, então, substituindo essas falsidades por verdadeiras noções relativas à redação, você vai ver que o seu desempenho vai melhorando, ok? Isso é um convite a vocês e estamos prontos a receber as suas redações. Um abraço.